Olá, eu sou a professora Deise Cabral de Moura, trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, atualmente coordeno, junto com o professor José Bento Rosa da Silva, que tem o prazer de hoje estar aqui nessa conversa com ele, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Então, nessa semana, no programa TVPE no Ar, eu vou ter a oportunidade de conversar com várias pessoas queridas e com a temática sempre versando sobre as questões do racismo estrutural na sociedade brasileira, educação, feminismo negro, religiosidade, saúde mental da população negra. Então, são temas que eu considero muito relevantes para a população negra. E hoje, com enorme prazer, o meu querido amigo José Bento Rosa, eu costumo chamá-lo de Bento Rosa, né, que trabalha comigo na Universidade Federal de Pernambuco e foi um dos primeiros professores, né, que fez o primeiro concurso para dar disciplina História da África, no curso de História. E aí, Bento Rosa, seja bem-vindo, né? Com enorme alegria estar conversando com você. E eu queria que você já começasse falando um pouco desse teu lugar de fala, né? Bento Rosa é um andante, minha gente, né? Como foi essa viagem no tempo? Vamos fazer. Você que gosta tanto de memória, né, de trabalhar com história oral, faz um pouquinho aí, traz pra gente essa tua viagem no tempo, um pouco das tuas memórias. Olá, telespectadores da TVPE. Bem, eu nasci na cidade de Lavras, Minas Gerais, sul de Minas. Sou o 7º filho de uma família de 11, né? E muito cedo eu saí para estudar. Então eu saí para Curitiba e depois fui para Santa Catarina, a cidade de Jaraguá do Sul. Depois eu fui para Brusque, também em Santa Catarina. Retornei a Belo Horizonte e novamente voltei ao Sul, onde eu fiz toda a minha graduação em História, especialização. Depois fiz mestrado na PUC de São Paulo, em História. E em 1998, eu tirei uma licença na universidade onde eu trabalhava lá em Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí. É a maior universidade privada do estado de Santa Catarina. Tirei a licença, consegui uma bolsa da CAPES, fiz os créditos do doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, com a temática sobre história e memória, que na época era uma das instituições onde tinha professores renomados, aí eu cito Antônio Torres Montenegro, que foi meu orientador, e logo em seguida retornei para Santa Catarina, onde eu lecionava na universidade, no ensino público municipal, no ensino público estadual e num colégio particular, Colégio Salesiano. Porque na época a gente era professor, trabalhava os 3 turnos para sobreviver. É a realidade dos professores que não têm dedicação exclusiva, como nós da Universidade Pública Federal e Estadual, muitos de nós temos, né? Então essa é a minha trajetória acadêmica. E lá em Santa Catarina também nós fundamos o Movimento Negro de Itajaí, porque na época se dizia que nos 3 estados do Sul a presença da população negra era insignificante ou não existia. Uhum. A historiografia tradicional da região dizia isso. E mesmo a visão, muitas vezes, que o próprio estado vendia, querendo levar muitos turistas para as festas de outubro, Oktoberfest, Fenarreco, umas várias festas de origem alemã e italianos, então acabava ocultando ou omitindo a presença de demais grupos étnicos, como indígenas e população afro-brasileira. Então, nesse embate de 1988, o centenário da abolição, a gente ganhou muita visibilidade e foi a época que foi fundado lá também o Núcleo de Estudos das Relações Raciais, no pós-graduação de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual eu sou um dos pesquisadores também, desde aquela época. Uhum. E como foi essa tua chegada em Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, para lecionar a disciplina História da África? Você foi um dos primeiros professores, não é isso?
Certo. Então, na minha No primeiro época... concurso. No primeiro concurso. Fala aí um pouquinho. Na minha época de graduação, não tínhamos História da África, nem no curso de História. Se bem que era uma reivindicação já da militância negra. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que realizou-se no Rio de Janeiro em 1950, entre as principais reivindicações estava a necessidade de introdução da história da África e da história e da cultura afro-brasileira em todos os currículos, né, do ensino. Essa é uma reivindicação que veio no bojo da luta do movimento negro na década de 40, 50. E aí a gente cita um expoente, Abdias do Nascimento. Né? Então, desde aquela época, a demanda já estava colocada. Mas só veio efetivamente, legalmente, em 2003, né, com a Lei 10.639. Mas, em Santa Catarina, nós do Movimento Negro da cidade de Itajaí, conseguimos já em 1994 constituir uma pauta e colocar na Câmara de Vereadores, em 1994, a Câmara Municipal da cidade de Itajaí votou uma lei que foi sancionada, obrigando a rede municipal a colocar o conteúdo de história e cultura afro-brasileira no currículo escolar do município. 94. E aí, nesse momento, também nós tivemos que formar quadros do movimento negro para dar curso na rede municipal. Na verdade, a lei foi votada, mas nós tivemos muita dificuldade de implementação. Até hoje, não é, Bento? Até hoje. Na época, eu quero dizer que na época era mais complexo, mais difícil, porque não havia uma lei nacional, né? Então, é bom lembrar isso, que esse movimento foi um movimento que veio de baixo. Quando chega a constituir a lei nacional, alguns municípios nesse país já tinham institucionalizado para o município. Eu citei o caso de Itajaí, mas a Bahia, Salvador também e outras cidades já tinham, né? Então, foi um processo que veio do movimento social organizado e depois, quando foi possível, colocar em nível nacional, que foi em 2003. Certo? Mas a dificuldade é muito grande, sim. Primeiro, como eu estava dizendo anteriormente, que nós, o pessoal da minha geração, que fez graduação na época, nós não tínhamos essa disciplina. O máximo que estudava era a história da escravidão. Então, não via a população africana e afro-brasileira, afro-americana, numa outra condição que não a de escravizados e descendentes de escravizados. Eu penso que uma das importâncias do ensino de história da África é mostrar à população, de modo geral, que a escravidão foi um capítulo na história da África, um capítulo na história da humanidade. Antes desse capítulo, existiram outros muitos capítulos, que em África nós tínhamos reis, rainhas, impérios, ciência, tecnologia. Então, num primeiro momento do ensino da África, que a gente propõe, é desconstruir a ideia de uma África em negativo. Uma África só de pobreza, só de doença, só de miséria, só de Tarzan. Então, a África que se mostra muitas vezes na mídia é a África de Hollywood, não é a África real. Então, no primeiro capítulo, né, do programa, a gente faz o exercício de desconstruir a África que nós carregamos na memória, né? E aí sim, nós começamos a construir a África antes da chegada dos colonizadores. Por exemplo, colocamos que o Egito está no continente africano, que muitas vezes, nas nossas aulas de geografia, de história, os livros didáticos não contemplam o Egito no continente africano. Bento, eu acho que você, ao trazer essa retrospectiva, até da tua própria formação, não é? Você mostra quanto que a universidade é eurocêntrica, porque na nossa formação inicial a gente não estuda quase nada, né? E aqui eu estou sendo bem gentil, sobre o continente africano. Eu vejo várias pessoas se referir à África como se fosse um país. Ah, Gilberto Gil foi à África. Qual é o local da África? Porque a África nós temos... A África é composta por 55 países, né? E essa coisa básica, em várias palestras, eu vejo que as pessoas desconhecem coisas mínimas do continente africano. E isso não é aleatório, isso é intencional. Então, se a própria universidade, aqui eu estou me referindo à Universidade Federal de Pernambuco, no seu concurso,
que veja se não me falha a memória, foi em 2009, não é? 2008, eu assumi em 2009. 2008, o primeiro concurso para professor efetivo para dar a disciplina História da África no curso de História. Então, todo aquele que se formou anteriormente não viu. E ainda na condição de um componente de 60 horas, já começou com 90? 60 horas. 60 horas. Então, o historiador da Universidade Federal de Pernambuco, ele se formava, claro que ele pode ter buscado esse conteúdo de diferentes formas e em outras cadeiras, né? Mas é muito difícil porque a gente sabe como as coisas são bem engessadinhas e da dificuldade da gente construir mesmo saberes interculturais na universidade. Então, a gente pode dizer que a universidade, no curso de História, inicia com você essa abertura para chamar a atenção da importância de não só o historiador, mas de se falar sobre esse conteúdo imprescindível. Então, aqui a gente está falando, eu acho, de epistemicídio, a gente está falando de eurocentrismo e a gente está apontando da tua importância nesse papel. Então, como é que você percebe hoje, né? E sendo também um dos poucos professores negros, e que o Zaha está lá, como é ser um professor negro numa universidade eurocêntrica, trabalhando sobre história e cultura africana, mas que também você faz todo um movimento no NEAB para trabalhar sobre a afro-brasileira. Como é que você percebe esse contexto? Então, é bom lembrar que lá em Santa Catarina, nós, na Universidade do Vale do Itajaí, implementamos a cadeira de História da África no curso de História já em 2001. 2001. E era uma cadeira obrigatória numa universidade privada. Como é que isso se deu? Se deu por conta da pressão do movimento social. O mesmo movimento social que conseguiu, em 94, né, colocar uma lei municipal, também achou a necessidade de construir uma disciplina na universidade privada. Então, para nós foi um grande avanço. É preciso dizer também que aqui na Universidade Federal de Pernambuco, antes dessa disciplina se tornar uma disciplina obrigatória, ela foi oferecida algumas vezes quando os alunos do curso de História conseguiam convencer a coordenação do curso e quem dava a disciplina era o professor Marcos Carvalho. Mas era uma disciplina que não era ofertada semestralmente. Então, eu quero louvar aqui a atitude de alguns alunos que, na época, 2005, 2006, inclusive em virtude da Lei 2.639, né, os alunos sentiam a necessidade de ter essa cadeira também. Mas, efetivamente, ela foi institucionalizada no concurso de 2008. Mas lembra que a lei obrigando é de 2003. Então, existe um lapso de tempo razoável aí. Então, isso mostra a resistência da própria instituição em assumir essa luta contra o racismo institucional. E ainda nós temos uma dívida muito grande na própria instituição, que nós estamos lutando, para a institucionalização da disciplina História dos Povos Indígenas como disciplina obrigatória, que não é também ainda, infelizmente. Então, essa experiência de ser professor negro ao Nordeste me causou uma surpresa, porque quando eu vim do Sul, eu imaginava que as relações raciais aqui ao Nordeste, eu estou falando mais especificamente de onde eu estou vivendo, de Pernambuco, eu pensava que as relações raciais aqui fossem menos violentas, pelo fato de termos uma grande população afro-brasileira. No Sul, a gente convive diariamente com o racismo, como convivamos aqui também cotidianamente. A diferença lá é que a externação, a forma, pelo fato de nós sermos numericamente menor, aparece mais. Aqui, ele acontece, mas de uma forma mais sutil, mais velada, mais difícil de combater. E eu acredito que uma das dificuldades está naquela questão de ter sido criado aqui em Pernambuco, com o sociólogo Gilberto Freire, a ideia de uma democracia racial, uma ideologia de que não existe racismo no Brasil e muito menos em Pernambuco. Então, a grande dificuldade é desconstruir esse racismo, né, que está escondido atrás de uma pseudo-harmonia,
uma pseudo-harmonia. Porque o fato de estarmos convivendo conjuntamente não quer dizer que o racismo não exista. Então, eu tenho experimentado muito preconceito, né, pelo cabelo dread, pelo fato de ser professor de História da África, e mais do que isso, pelo fato de ser um professor que não separa a ação do pensamento. Eu parto do pressuposto de alguns teóricos africanos, como Amílcar Cabral, que diz o seguinte: é necessário pensar para agir, e é necessário agir para pensar melhor. Eu sou um dos professores, não sou o único, aprendi com outros professores de História da África, que é necessário constituir uma praxis. Né? A ação e o pensamento têm que andar conjuntamente. Então não adianta eu só fazer um discurso de antirracismo na sala de aula e no cotidiano estar fora do movimento, né, antirracista. Nós temos, às vezes, companheiros, colegas em nível de Brasil que vê muito a África e os afro-brasileiros na condição de objetos de estudos. Mas não somos vistos muitas vezes como sujeitos de estudo. Então, objeto de estudo, você vai lá, faz a sua investigação, faz a sua tese, faz a sua dissertação, conquista os títulos e não tem uma mínima relação com a situação real. Engrossa o látis, né? Engrossa o látis. Se preocupa apenas naquilo que vai lhe dar um status. E pronto. Por exemplo, uma prova disso é o que está acontecendo no continente africano agora. A calamidade que se abateu sobre Moçambique, Malawi e um outro país, Zâmbia, se não me engano. Zimbábue. Então, veja, não tem comoção nesse país. A mídia não está voltada para lá. Os movimentos de solidariedade, dificilmente você vê, somos todos Moçambique, somos todos Malawi, né? Quer dizer, o que falta para que haja uma sensibilidade aos moldes da sensibilidade que existe quando acontecem calamidades na Europa, país europeu, nos Estados Unidos. Isso. E muitas vezes os próprios pesquisadores dessa temática estão de costas para os acontecimentos. Então, eu penso que uma das condições sine qua non para ser professor de História da África, professor que debate os grupos historicamente marginalizados, é ter um compromisso para além dos muros escolares, para além da academia. É pensar uma outra forma de fazer ciência. Fazer ciência implica uma militância, eu entendo militância aqui como esse compromisso, né, de que a produção do conhecimento não fique estagnada em determinados grupos sociais, que ela tenha uma inserção e que ajude a superar as mazelas daquele dos quais nós estudamos. Mas eu não queria terminar essa conversa com você sem falar dessa obra maravilhosa, apaixonante, que foi fruto do seu pós-doutorado, que você fala dessa relação com a África. O Brasil não conhece a África, mas a África... O que é que a África sabe do Brasil? E aí você lança esse livro, Família Kazumbá. Rapidinho, como é que foi esse processo, a emoção? Então, quem quiser encontrar e ler esse livro, o que é que vai incluir? Que foi o primeiro com o selo do NEAB. Então, eu parti do seguinte pressuposto. Na sociedade brasileira, mais de 50% da população, segundo o IBGE, se autodeclara afrodescendente. No entanto, raramente nós encontramos pessoas afrodescendentes com sobrenome africano. Eu encontrei no recôncavo baiano uma família que preservou desde o século XIX o sobrenome africano da região de Angola, Congo, Zimbábue e Malawi e Gabão. O sobrenome é Kazumbá. Então eu fui rastreando para saber como é que esse grupo, né, conseguiu manter, malgrado a escravidão, que tirava a identidade das pessoas, como é que ele conseguiu manter esse sobrenome? Esse é o motivo do livro. Não vou contar como é que isso aconteceu. E quero lembrar também que aqui em Pernambuco também tem a família Kazumbá, que está sendo também sujeito de uma pesquisa ampliada, juntamente com minha orientanda de mestrado. Então, ele está disponível, né, na estante virtual. Quem tiver interesse, é um convite à leitura. Família Kazumbá, as peculiaridades da família afro-brasileira no Nordeste do Brasil.
Obrigada, Bento Rosa. Eu Sempre um agradeço. prazer conversar com você, né? Obrigado Excelente. também.